Está no ar mais uma edição do Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, a empresa é responsabilizada por brincadeira de empregado que resultou em grave acidente de trabalho. Veja como foi o seminário comemorativo dos 75 anos da Justiça do Trabalho e dos 70 anos do TST. No quadro Quero Post, a dúvida de um internauta sobre o cancelamento de plano de saúde durante o aviso prévio. Essas e outras notícias, agora no Revista TST. O Revista TST de hoje começa trazendo os detalhes de um julgamento que teve destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. E para mais informações, eu vou conversar com a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. Olá, Ana. A Seção 1 de Dissídios Individuais julgou um recurso da Fundação Casa que contestava o pagamento de adicional de insalubridade a uma professora de educação física. A instituição recorreu depois de a terceira turma do TST determinar que fosse pago o adicional à trabalhadora. Segundo o acórdão, ficou constatado em laudo pericial a insalubridade em grau médio, uma vez que a professora entrava em contato com os uniformes e calçados dos adolescentes, sem serem esterilizados. A decisão da turma seguiu o precedente da Corte, favorável à concessão do adicional, quando comprovada a insalubridade por laudo pericial. Mas na SDI 1, esse entendimento mudou. Veja na reportagem. Na SDI 1, a Fundação Casa argumentou que a atividade exercida pela professora não se enquadra na norma regulamentadora número 15, anexo 14 do Ministério do Trabalho, e por isso não seria devido o adicional. A norma estabelece a relação das atividades que envolvem agentes biológicos cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, ou seja, uma inspeção em que é observada as características específicas do ambiente de trabalho. De acordo com o anexo, é devido o pagamento do adicional em grau máximo ao trabalhador que tiver contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de uso sem esterilização, carnes, sangue, ossos ou dejetos de animais portadores de doenças infectocontagiosas, esgoto, lixo urbano e, em grau médio, a trabalhadores em contato permanente com pacientes, animais ou materiais infectocontagiosos em hospitais, laboratórios e cemitérios. O relator do caso na Seção 1 de Dissídios Individuais, ministro Brito Pereira, considerou que a Corte tem adotado o entendimento de que o contato com adolescentes infratores em locais destinados ao cumprimento de medidas socioeducativas não se equipara ao trabalho realizado com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. Por isso, ao condenar a Fundação Casa ao pagamento do adicional, a turma contrariou a súmula 448 do TST, que prevê a necessidade da classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, não bastando apenas a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial. O ministro João Oreste Dallazen concordou com o voto do relator. Eu concluí também, neste caso, com Sua Excelência o ministro relator, em face de o regional não registrar contato com trabalho em enfermaria ou contato com agentes portadores de doenças transmissíveis. O ministro José Roberto Freire Pimenta também votou com o relator, mas registrou ressalva de entendimento. O trecho da decisão do regional diz o seguinte: nas atividades de professora de educação física, na reclamada Fundação Casa, o laudo pericial de folhas tais concluiu pela insalubridade em grau médio. O senhor perito do juízo constatou que a reclamante manuseava objetos de uso pessoal dos internos, não previamente esterilizados, quando da entrega dos uniformes e calçados aos adolescentes e quando efetuava seu recolhimento e contagem para entrega ao setor de lavanderia. Não estou entrando no mérito, não sei se isso é forte o bastante, mas o que há é que o laudo registrou esse fato. Não sei se isso se enquadra nos entendimentos a respeito dos quais há ainda divergência nessa subseção.
Por unanimidade, os ministros da SD e 1 aceitaram o recurso da Fundação Casa e restabeleceram a decisão regional para absolver a instituição da condenação ao pagamento do adicional de insalubridade à professora. E também tivemos julgamento de destaque na sessão de dissídios coletivos. Acompanhe na reportagem. Durante o julgamento, os ministros analisaram dissídio coletivo de greve envolvendo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Artefatos e Curtimento de Couros e Peles do Oeste de São Paulo e a empresa JBS. O caso veio parar no Tribunal Superior do Trabalho após tentativa de negociação intermediada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Durante as tratativas em Campinas, o sindicato afirmou que a empresa JBS se recusou a dar andamento às negociações coletivas para celebrar a convenção da categoria e que, por isso, os empregados entraram em greve por mais de 30 dias. Em audiência de conciliação, as partes concordaram em negociar algumas reivindicações, mas não chegaram a um acordo sobre a compensação dos dias parados. No acordo homologado pelo regional, ficou acertado que haveria o reajuste da cesta básica e de salário de 9,80% a ser aplicado a partir da data base. E em caso de acidente de trabalho, a empresa teria que pagar um valor de até R$ 100 para medicamentos. As partes concordaram ainda com a estabilidade dos trabalhadores de 60 dias, mediante o retorno ao trabalho. O TRT da 15ª Região determinou também o pagamento de metade dos dias parados e a compensação da outra metade, o que foi contestado no recurso submetido à sessão de dissídios coletivos do TST. O relator do processo na Corte Superior Trabalhista, ministro Maurício Godinho, declarou a legalidade da greve porque todos os requisitos estabelecidos pela ordem jurídica para validar esse direito foram cumpridos, como a tentativa de negociação e a aprovação pela Assembleia de Trabalhadores. O ministro determinou o desconto salarial de 50% dos dias parados e que os outros 50% fossem compensados. Quando se trata de uma greve maior, com um período grande, e aqui foram 36 dias de paralisação, a Corte, a SDC, depois de longo debate em alguns processos específicos, chegou à conclusão que o Judiciário tem que usar aqui um juízo de equidade. Mas a ministra Dora Maria da Costa fez uma adequação de propostas sobre os dias parados. A minha proposta é intermediária. Proponho aqui pagar como a empresa propôs na audiência, pagamento de 8 dias, desconto do restante, divide o período restante, seria o desconto de 50% e a compensação de 50%. Essa é a minha proposta, senhor presidente. O relator aceitou a proposta da ministra Dora Maria da Costa. A decisão foi unânime. E o Tribunal Pleno do TST aprovou em sessão extraordinária novas alterações na jurisprudência para adequar o andamento dos processos trabalhistas ao novo Código de Processo Civil. No total, foram alteradas 4 súmulas e uma orientação jurisprudencial. E você pode conferir cada uma delas no nosso site, tst.jus.br. E depois do intervalo, a empresa vai ser responsabilizada por brincadeira de empregado que resultou em grave acidente de trabalho. A revista TST está de volta e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal para conferir algumas decisões de destaque. E vamos começar com uma decisão da terceira turma. Um vigilante vai ser indenizado por danos morais porque passou mal no serviço por conta de uma intoxicação alimentar e, mesmo assim, teve que continuar no posto de trabalho. Na justiça, a empresa se defendeu, argumentando que não tinha outro trabalhador disponível para substituição. Ao considerar que houve grave negligência da empresa, o TRT estipulou R$ 2.000 de indenização.
O vigilante então recorreu ao TST. Para o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, os R$ 2.000 fixados pelo regional estão abaixo dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e, por isso, o ministro propôs o restabelecimento da sentença. O vigilante vai receber R$ 10.000 de indenização. E a quarta turma manteve decisão regional que responsabilizou uma indústria no sul do país por brincadeira de empregado que resultou em um grave acidente de trabalho. Um operário teve a mão decepada enquanto fazia a limpeza de um moinho triturador de plástico que foi acionado de brincadeira por um colega. A empresa recorreu ao TST, mas o relator do caso, o ministro João Oreste Dallazen, observou que o ato culposo, o nexo causal e o dano sofrido pelo empregado geraram a responsabilidade civil da empregadora. Ele vai receber R$ 100.000 de indenização. E a sétima turma restabeleceu sentença que condenou a Sul América a indenizar um ex-superintendente de finanças que denunciou o esquema de fraude. O ex-superintendente da Sul América, absolvido pela Justiça Comum, alegou ser vítima de esquema de fraude ao contestar a veracidade da própria assinatura em comprovantes de pagamentos da empresa e afirmou que a Sul América omitiu na denúncia fatos favoráveis à defesa dele. O pedido de indenização negado pelo TRT do Rio de Janeiro foi reformado na sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho por unanimidade. Para o relator do caso, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, a denúncia da empresa assumiu outro significado diante dos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé. Durante o voto, o ministro determinou ainda que o processo seja devolvido ao regional para novo julgamento. O nosso giro de notícias continua e eu trago agora um destaque da primeira turma. A Telefônica Brasil vai ter que indenizar uma trabalhadora terceirizada em R$ 5.000 por assédio moral. Ela era xingada constantemente por um supervisor que chegava, inclusive, a bater com um chicote na mesa dela. Em defesa no TST, a Telefônica alegou que não pode responder por penalidades inerentes ao real empregador. Mas, para a turma, a empresa, por ser a tomadora de serviços, deve responder por todos os atos, principalmente porque deveria atuar como fiscalizadora das atividades que lhe são prestadas. A decisão foi unânime. E esse caso foi publicado na página do TST no Facebook. Quase 2.000 pessoas compartilharam a notícia e dezenas deixaram um comentário. Na opinião do Felipe Lordelo, por exemplo, esse tipo de trabalhador tem que ser punido. E você também pode deixar sua opinião na nossa página no Facebook. É só acessar facebook.com/TSTJus. E a gente continua falando de redes sociais no quadro Quero Post. Pelo Facebook, nós recebemos a seguinte pergunta enviada pelo Júlio Bryan com a hashtag Quero Post. A empresa pode suspender o plano de saúde de um funcionário que esteja cumprindo aviso prévio? Confira a resposta na reportagem. Existem diferenças entre o pedido de demissão e a dispensa de um empregado por justa causa. O cumprimento do aviso prévio previsto em lei, no entanto, é exigido nos dois casos. O aviso nada mais é do que a comunicação antecipada do fim das relações de trabalho e deve ser feito por uma das partes. Dependendo da situação, o aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado. No primeiro caso, a empresa pode exigir que o empregado dispensado sem justa causa trabalhe mais 30 dias. No entanto, ele terá direito à redução da jornada em 2 horas por dia ou ser liberado 7 dias antes do final do prazo estipulado. Já no segundo caso, do aviso prévio indenizado, o empregado dispensado sem justa causa não precisa trabalhar os 30 dias e ainda assim receberá o salário referente a esse período. Quando o empregado é dispensado sem justa causa, com aviso prévio indenizado, surge a dúvida sobre quais benefícios oferecidos pela empresa ele ainda terá direito. Como o período do aviso prévio trabalhado ou indenizado integra o tempo de serviço para todos os fins e efeitos de direito, o empregado dispensado sem justa causa continua com os mesmos benefícios que seriam devidos caso estivesse trabalhando normalmente. Portanto, a suspensão do plano de saúde durante o aviso prévio constitui alteração lesiva nos termos do artigo 468 da CLT. Um aviso prévio, na verdade, ele é uma extensão do seu contrato de trabalho. Todos os efeitos do contrato de trabalho, eles estão valendo durante esse período de aviso prévio. Então, benefícios como plano de saúde não podem ser retirados do empregado, né? O empregado ele
vai continuar recebendo todas as verbas que ele teria direito. E depois que o aviso prévio é encerrado, o trabalhador que não tem mais vínculo com a empresa poderá manter o plano de saúde? É preciso analisar se há uma norma coletiva, um acordo ou uma convenção que estatua o benefício ou se há um regulamento de empresa quanto ao assunto. E aí, fazendo essa identificação, analisar quais são as cláusulas daquele contrato. Se o contrato disser que há a possibilidade, acabado o contrato de trabalho, de se gozar o benefício do plano de saúde, a pessoa pode gozar. Se for temporário, vai ser dentro daquele tempo. Se não for temporário, for o tempo que quiser, ela pode fazer essa opção até o dia que não mais opte por aquele plano de saúde. Agora, se o trabalhador que estiver cumprindo o aviso prévio ficar doente durante esse período e precisar se afastar, ele também terá direito de usar o plano de saúde para cobrir os gastos com o tratamento. Pode acontecer também de, durante o prazo de aviso prévio, uma pessoa ser acometida por uma doença. Nesse caso em que ela é acometida por uma doença, há a suspensão do contrato de trabalho, especialmente quando ela é afastada pelo INSS. Então, nesta hipótese, há um entendimento no sentido de que ela continua gozando dos benefícios do plano de saúde, até porque ela precisa se tratar, e aí quando ela retorna já curada, em tese ela cumpriria o tempo restante de aviso prévio. Em uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em Brasília, uma empresa foi condenada a pagar indenização de R$ 2.500 por cancelar o convênio médico de um empregado dispensado de cumprir o aviso prévio. No processo, o trabalhador alegou ter sofrido danos morais e materiais por ter sido retirado do plano de saúde antes do término efetivo do contrato de trabalho e que só constatou isso ao precisar pagar do próprio bolso a realização de exames médicos enquanto ainda cumpria o aviso prévio. Na sentença, a juíza ressaltou que, de acordo com o artigo 186 do Código Civil, as condutas abusivas podem ser sujeitas à reparação quando houver uma violação a um direito causando dano, moral ou material, por ação ou omissão voluntária. Citando a jurisprudência trabalhista, a magistrada explicou que a supressão de benefício contratual pelo empregador pode ensejar ação judicial na qual o empregado pleiteie o custeio de despesas comprovadamente havidas, como a supressão e até mesmo indenização por danos morais, caso se veja desprovido do plano a que teria direito em situação de moléstia ou necessidade devidamente comprovada. A empresa recorreu da decisão. E no próximo bloco, veja como foi o seminário comemorativo dos 75 anos da Justiça do Trabalho e dos 70 anos do TST. Voltamos com a revista TST e veja outras notícias de destaque. O presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, estabeleceu prazo até janeiro de 2018 para a total instalação do processo judicial eletrônico na Corte Trabalhista. A data foi pré-estabelecida após a apresentação do cronograma de trabalho. A implementação será gradual e vai começar pelo gabinete da presidência em 2017. E o ministro Ives Gandra Martins Filho se reuniu com parlamentares na Câmara dos Deputados para pedir alterações na PEC, que institui o novo regime fiscal, de forma que a atual situação enfrentada pela Justiça do Trabalho de cortes orçamentários seja contornada. Durante a conversa, o ministro fez um panorama sobre as dificuldades dos 24 TRTs em manterem o funcionamento dos tribunais. Os parlamentares ficaram de estudar a situação. Representantes da Eletrobras e trabalhadores do sistema elétrico participaram de audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho. Durante a sessão, uma nova proposta com prazo para o pagamento do reajuste salarial foi feita pelo vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira. Além do aumento de 5% retroativo a maio e mais 4,28% a partir do dia 15 de setembro, foi sugerido o abono de parte dos dias parados e compensação do restante. A categoria se comprometeu a analisar a proposta em assembleia. A próxima audiência está agendada para o dia 21 de setembro.
Já está no ar a Jus Labores, a nova biblioteca digital da Justiça do Trabalho. Livros digitais, vídeos institucionais e revistas jurídicas especializadas em direito trabalhista podem ser acessados pela ferramenta. A nova biblioteca, com layout moderno e funcional, está disponível para tablets e smartphones. O endereço digital é juslabores.tst.jus.br. O Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho realizaram um seminário comemorativo dos 75 anos da Justiça do Trabalho e dos 70 anos do TST. Veja como foi o evento que aconteceu no Rio de Janeiro e reuniu autoridades do mundo jurídico. A cidade onde os direitos trabalhistas surgiram sediou a primeira etapa do seminário comemorativo dos 75 anos da Justiça do Trabalho e 70 anos do TST. Os debates ocorreram na Fundação Getúlio Vargas, com a participação de grandes nomes do direito do trabalho. É importante que se faça isso, porque se trata de temas relevantes, temas oportunos, temas de atualidade e, em geral, controvertidos. Muita gente tira vantagem da realização desses eventos porque considera a fala dos ministros, dos juízes, dos desembargadores, orientação para a sua própria atividade profissional. O seminário foi dividido em 2 blocos. No primeiro foram discutidos métodos consensuais de solução de conflitos, com destaque para a conciliação. A Justiça do Trabalho se vê a braços com milhões de novos processos anualmente. Em 2015 foram 2.640.000 novos processos. Nós estamos nos defrontando, portanto, com uma sobrecarga insuportável de processos e por isso se faz necessária a adoção de novos e alternativos mecanismos de solução, sobretudo extrajudicial, dos conflitos individuais trabalhistas. Eu estou muito feliz porque, como coordenador da Comissão Nacional de Conciliação, hoje em todos os painéis se falou muito em conciliação, mediação, mas sobretudo sobre a conciliação, que é uma ferramenta da maior importância para a Justiça do Trabalho. É uma ferramenta que desde os primórdios, desde 1943, quando a Justiça do Trabalho nasceu, a conciliação tem sido um ponto nevrálgico para sanar e acabar os conflitos trabalhistas. Foram apresentadas experiências bem-sucedidas em formação de conciliadores. A arbitragem não regulamentada no âmbito trabalhista também foi debatida. Outro ponto citado por muitos participantes foi a necessidade de uma reforma sindical. Essa mudança tende a fortalecer os sindicatos para a defesa mais efetiva das categorias, porque hoje, em grande medida, os sindicatos buscam mais aumento de receita, ganho de receita, do que propriamente a defesa dos interesses da categoria. A segunda parte dos debates foi dedicada aos desafios do direito do trabalho contemporâneo. Foram apresentadas várias visões acerca da atual legislação trabalhista. Mesmo que tenha surgido outras categorias econômicas, e mesmo assim a CLT ela é atual e as suas bases elas devem serem preservadas. A atualização é fundamental porque tem temas que não dizem respeito mais no século XXI e que estão ali contidos na CLT. A minha compreensão, ela parte da ideia de que sem se ter claramente uma análise das causas que levam a essa quantidade de processos que o Brasil a cada ano recebe nos tribunais, no primeiro grau, não se pode propor uma solução que seja adequada. A minha compreensão sobre o tema é que qualquer que seja a forma de solução que busque evitar que o processo ocorra ou exista, é necessário que antes de mais nada se estude, se analise, se investigue quais são as causas dessa quantidade de processos. Muitas vezes é possível construir soluções mais maleáveis, mais ajustadas a cada situação, do que a obrigatoriedade de cumprir
uma legislação imposta de fora pelo Estado que não se possa, de alguma forma, negociar de acordo com os interesses do momento. É claro que há interesses e direitos mínimos que não podem ser sacrificados, mas, como regra, eu acho que nós devemos começar a pensar um tempo de mais autonomia nas negociações e de menos intervenção do Estado. O seminário comemorativo foi realizado pelo TST com apoio do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Isso é muito importante, nós fazermos um seminário no Rio de Janeiro em que foi instalada a Justiça do Trabalho, foi instalado o Tribunal Superior do Trabalho aos 75 anos de comemoração. Por quê? Porque nesse momento a Justiça do Trabalho está sendo protagonista de uma superação da crise. Se ela encontrar esse ponto de equilíbrio na distribuição dos frutos do capital, os frutos da produção entre capital e trabalho, nós vamos sair da crise. São comemorações múltiplas, são os 70 anos de instalação do Tribunal Superior do Trabalho. Sem dúvida, nós vamos certamente aproveitar este material, até talvez nos nossos cursos, né, ou de formação, ou inicial ou continuada, mas vamos sem dúvida aproveitar este material aqui para os nossos juízes. Os debates no Rio de Janeiro estão disponíveis no canal do TST no YouTube, inclusive as conferências proferidas por ministros do STF sobre a jurisprudência trabalhista na Suprema Corte. Em novembro, novos temas vão ser discutidos na segunda etapa do seminário, na sede do TST, em Brasília. E o Revista TST abre agora espaço para o Jornada, programa feito em parceria com os 24 TRTs. E para saber detalhes da próxima edição, eu vou conversar com a editora e apresentadora do programa, Carolina Sete. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. No Jornada dessa semana teremos uma reportagem especial sobre um caso de muito sucesso em efetividade da Justiça, o que garantiu o recebimento de verbas trabalhistas a ex-empregados da VASP. Vamos também até Salvador, onde a Justiça do Trabalho garantiu às mães que têm filhos com síndrome de Down a redução da carga horária para que elas pudessem acompanhar a rotina de tratamento dos filhos. Isso sem redução de salário e sem necessidade de compensação. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer uma artista que faz pintura em porcelana, em azulejos portugueses e painéis decorativos. É isso, Ana Amélia. O Jornada vai ao ar segunda-feira às 7h30 da noite. É com você. Ok, Carolina, muito obrigada e até a próxima. E esta edição do Revista TST termina aqui. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!